São Pio de Petreucina, o Padre Pio. O diabo teve um papel de realce na vida do Padre Pio. O demônio procurava tentá-lo por todos os meios, tecendo armadilhas para dobrar a sua vontade, a fim de cansá-lo e desviá-lo de seus santos propósitos, querendo interferir na sua obra em benefício da humanidade. E o padre sempre lutou valentemente e também aconselhava os seus filhos espirituais que não dessem tréguas a Satanás, fechando todas as brechas de suas vontades às investidas e sugestões do maligno. Os ataques diabólicos contra o Padre Pio eram espantosos. O demônio se apresentava de diferentes maneiras, ora por meio de formas que lhe atormentavam os sentidos, ora sob um aspecto horrivelmente tenebroso, ora atacando o seu intelecto e a sua vontade, de modo a impedir o progresso de seu amor a Deus. Deus, sabedoria infinita, conhece a capacidade física e mental de cada pessoa. A grandeza do amor divino jamais permitirá que alguma tentação seja maior do que o limite humano. A palavra de Deus nos diz que não somos tentados além das nossas forças. A permissão concedida por Jesus aos demônios para atacar o Padre Pio é pelo fato dele representar um baluarte formidável entre as pessoas e as forças do inferno. Padre Pio sempre impediu o demônio de atuar sobre os mais fracos e mais expostos às tentações. Sempre ensinou sobre a presença do diabo e sua atuação. Assim sendo, o enfurecimento do demônio é devido não apenas ao seu ódio em relação ao Padre, mas ao obstáculo intransponível que ele representava e à proteção que dava às pessoas que procuravam o seu auxílio. Esta força admirável que o Padre Pio recebeu de Deus tinha uma intensidade incalculável. E eram graças muito especiais pelo seu combate perseverante contra o maligno. E ele, na sua humildade e caridade, colocava seus dons e benefício de todos que necessitavam e buscavam o seu eficaz auxílio. Particularmente, o Padre Pio tinha pavor de Satanás. Mas o que o aterrorizava verdadeiramente era o pensamento de ofender a Deus. Dizia ele: estas tentações me fazem tremer da cabeça aos pés, de medo de ofender ao Senhor. Não tenho medo de nada, a não ser de ofender ao nosso Deus. Em 1906, aconteceu um dos primeiros contatos entre o príncipe das trevas e Padre Pio. O padre tinha retornado do convento de Santa Elia de Pianesi, numa noite de verão, em que ele não conseguia dormir por causa do grande calor. Ouviu um barulho de passos no quarto vizinho, caminhando de um lado para outro. Padre Pio pensou: o pobre Anastácio não está conseguindo dormir. Vou chamá-lo, pois assim pelo menos conversamos um pouco. Levantou-se e foi até a janela para chamar o confrade, mas sua voz permaneceu presa na garganta quando viu no parapeito da janela vizinha
um monstruoso cão com uma terrível cara. Assim contou o próprio Padre Pio. Então vi horrorizado entrar pela porta do meu quarto aquele cão feroz, de cuja boca saía muita fumaça. Pulei de bruços na cama e invoquei Jesus. Ouvi o cão que dizia: é este aqui. Ainda naquela posição na cama, vi a fera pular para o parapeito da janela e de lá se lançar sobre o telhado da frente, desaparecendo em seguida. Padre Agostinho, confessor de Padre Pio, confirmou que o diabo apareceu a Padre Pio de diversas formas. Certa vez, apareceu como meninas jovens que dançavam nuas. Apareceu em forma de crucifixo também. Também como um jovem amigo dos monges. Apareceu ainda como seu diretor espiritual. Também como padre provençal. Certa ocasião chegou a aparecer até como o Papa Pio X, como seu anjo da guarda, e também como São Francisco de Assis. O diabo também apareceu a Padre Pio nas suas mais terríveis formas, com um exército de espíritos infernais. Às vezes, não havia nenhuma aparição, mas Padre Pio ficava ferido, torturado com barulhos ensurdecedores, cusparadas e etc. Padre Pio sempre teve sucesso livrando-se dessas agressões e investidas do demônio, invocando o Santíssimo Nome de Jesus. As lutas entre Padre Pio e Satanás ficavam mais duras quando ele livrava as almas que já estavam quase na posse do diabo. Mais de uma vez, falou ao padre Tarcísio de Servinara que antes de ser exorcizado, o diabo gritava: Padre Pio, você nos dá mais preocupação que São Miguel Arcanjo. E também, Padre Pio, não tire as almas de nós e nós não o molestaremos. Carta do Padre Pio para o seu confessor, Padre Agostinho. O Barba Azul não quer ser derrotado. Ele sempre chega assumindo todas as formas. Durante vários dias, visitando-me com seus espíritos infernais, armados com bastões de ferros e pedras. O pior é que eles vêm com seus próprios semblantes, aquelas caras horríveis e asquerosas. Várias vezes eles me tiraram da cama e me arrastaram pelo quarto. Mas Jesus, Nossa Senhora, meu anjo da guarda, glorioso São José e nosso Pai São Francisco de Assis estão frequentemente comigo. Outra carta ao Padre Agostinho. Querido Padre, esta é a segunda carta que lhe escrevo, graças a Deus, e segue com o mesmo conteúdo da anterior. Estou seguro que Padre Evangelista já o informou sobre a nova guerra que os apóstatas impuros estão fazendo contra mim. Meu Padre, eles não podem vencer a minha resistência. Eu lhe informo sobre as armadilhas que eles gostam de me induzir, me privando das suas orientações. Eu encontro nas cartas o meu único conforto, mas para glorificar a Deus e produzir confusão neles,
Eu aguentarei tudo. Eu não posso explicar aqui como eles estão me cercando. Às vezes penso que vou morrer. Sábado passado, pensei que realmente eles queriam me matar. Eu não sabia a que santo pedir ajuda. Então supliquei a ajuda do meu anjo da guarda. E depois de esperar um longo tempo, finalmente ele voou ao redor de mim e com sua voz angelical cantou um hino a Deus. Então aconteceu uma dessas cenas de família. Zanguei com ele severamente, porque me tinha feito esperar tanto pela sua ajuda. Apesar da minha súplica ter sido tão urgente. Assim, meio tristonho, dei-lhe um castigo. Não quis olhar para sua face. Eu queria que ele recebesse um castigo para ser mais pontual, mas ele quis escapar. Percebi que ele ficou sentido e estava chorando. Então, arrependido de ter sido tão exigente, o fixei nos olhos e nós dois acabamos sorrindo juntos. Olha que coisa bonita. Olha como o Padre Pio tratava o anjo da guarda dele. Algo tão de família, não é? Outra carta ao Padre Agostinho, seu confessor. Padre Pio diz o seguinte: o inimigo não quer me deixar, me bate continuamente. Ele tenta envenenar a minha vida com armadilhas infernais. Ele fica mais perturbado porque lhe escrevo e conto todos esses fatos. O demônio me sugere não lhe contar as coisas que acontecem entre ele e eu. Ele me pede que narre as visitas boas que recebo. Na realidade, ele me disse que você só gosta das histórias boas. Ele não quer que eu narre o combate que tenho travado com as forças infernais. O senhor bispo diocesano foi informado dessas batalhas que travo com esses seres das trevas e com reverência às cartas que lhe escrevo. Então, me sugeriu ir até ele mostrar primeiro a minha carta para ele e depois lhe mostrar a sua quando chegasse. Agora, atualmente, quando abri a sua carta junto do senhor bispo, encontramos a carta toda suja de tinta. Era um desaforo do diabo. Eu não posso acreditar que você me tenha enviado a carta suja, porque você sabe que eu não enxergo bem. No princípio, não pudemos ler a carta, mas depois de sobrepor o crucifixo em cima da carta, tivemos sucesso na leitura, até mesmo sendo capazes de ler as letras pequenas. Outra carta ao Padre Agostinho. Agora, 22 dias passados, desde que Jesus permitiu aos diabos descarregarem a raiva deles em mim. Meu corpo, ó meu Padre, até o presente está todo marcado pelos golpes que recebi. Várias vezes tiraram a minha camisa e me golpearam de forma brutal. Em outra carta, para o diretor espiritual, Padre Benedetto, em 18 de março de 1913, Padre Pio relata: os diabos não deixam de me golpear e me tiram da cama, removem a minha camisa para bater em mim. Mas agora, eles já não me assustam mais. Jesus me ama, me levanta e me coloca na cama novamente. Um dia, enquanto estava ouvindo confissões, um homem veio ao confessionário. Era alto, esbelto, vestido com refinamento, cortês e amável.
começou a confessar os seus pecados, que eram de todo tipo, contra Deus, contra os homens, contra a moral. Todos os pecados eram gravíssimos. Padre Pio conta: eu fiquei desorientado com aquela montanha de pecados e respondi: trago a palavra de Deus, o exemplo da igreja e a moral dos santos. Mas o penitente enigmático se opôs às minhas palavras, justificando com extrema habilidade e cortesia todos os tipos de pecado que ele tinha cometido. E dessa forma, queria justificar todas as suas ações pecadoras, tentando me convencer, como se elas não fossem absolutamente nada, como se fossem normais e humanamente compreensíveis. E isto inclusive para os pecados que eram horríveis contra Deus, contra Nossa Senhora e os santos. Também permaneceu firme na argumentação dos pecados morais, que eram tão sujos e tão repugnantes que me deixaram meio abatido. As respostas que me deu, com fineza qualificada e malícia, me surpreenderam. Num curto silêncio eu me perguntei: quem é ele? De que mundo ele vem? Tentei olhar bem para ele e ler algo na sua face. Ao mesmo tempo, me concentrei e procurei meditar em cada palavra dele para lhe dar o juízo correto que merecia, mostrando-lhe que não tinham cabimento daquelas justificativas absurdas que ele apresentava. Mas, de repente, através de uma luz interna intensa e brilhante, reconheci claramente quem era esse personagem, pois era justamente o terrível e abominável demônio. Com tom definido e imperioso lhe falei: diga viva Jesus para sempre, viva Maria eternamente. E logo que pronunciei esses doces e poderosos nomes, Satanás imediatamente desapareceu num zigue-zague de fogo e deixando para trás um fedor insuportável. Dom Pierino Galeone, além de sacerdote, era um dos filhos espirituais do Padre Pio. Ele nos conta: um dia, Padre Pio estava no confessionário e as cortinas do confessionário não estavam fechadas. De onde eu estava, podia vê-lo sem dificuldade. Os homens se preparavam e se organizavam numa fila única. Eu estava lendo o breviário. Às vezes, erguia o olhar para ver o Padre Pio. Então, pela porta da pequena igreja, entrou um senhor. Parecia idoso, estava sério e tinha os olhos pequenos e pretos, cabelos grisalhos, usando uma jaqueta escura e calças compridas. Eu não quis me distrair e continuei recitando o breviário, mas uma voz interna me falou: pare e olhe. Eu parei e olhei para o Padre Pio. Aquele homem parou em frente ao confessionário e depois que o penitente que estava se confessando saiu, ele passou na frente dos outros que aguardavam na fila. Ficou em pé, de frente para o Padre Pio. Foi falado algumas palavras que não percebi. Então, depois de alguns minutos, o vi penetrando no chão. No confessionário, na cadeira onde estava o Padre Pio, eu via sentado Jesus em seu lugar. Ele era jovem e muito bonito e parecia olhar fixamente aquele homem que penetrava no chão. Então, logo a seguir, vi surgir novamente o Padre Pio.
Ele voltou a tomar o assento no confessionário e se apresentava tranquilo e com uma agradável fisionomia, semelhante à de Jesus. Então pude ver claramente o Padre Pio em atividade. Ele havia reassumido a sua função de confessor. Imediatamente ouvi a sua voz dizendo aos penitentes na fila: se apressem. Ninguém notou este acontecimento e todos nós permanecemos onde estávamos. O demônio quis atrapalhar a confissão sacramental, mas foi imediatamente expulso por Jesus. Padre Pio sempre teve um contato com o sobrenatural. Quando o Padre Pio ainda era muito pequeno, começou a ter visões do seu anjo da guarda, de Jesus, de Nossa Senhora. Sua mãe disse que ele pensava que todo mundo podia vê-los. Dizia ele: o companheiro de minha infância tenta suavizar as dores que me causaram aqueles impuros apóstatas, embalando meu espírito como sinal de esperança, referindo-se à ajuda do seu anjo da guarda, que desde a infância tinha esse contato com ele. Naquela vez que o demônio estava batendo no Padre Pio e ele chamou várias vezes seu anjo da guarda, quando o anjo apareceu e veio consolá-lo, o Padre Pio, zangado, lhe perguntou por que não o socorreu. Depois o anjo lhe explicou: Jesus permite estes assaltos do diabo porque sua compaixão te faz querido a ele e queria que lhe assemelhasse a isso no deserto, no jardim e na cruz. Foi permissão de Jesus para a santificação do Padre Pio. Quando recebi alguma carta escrita em francês, o anjo da guarda traduzia. Uma vez, Padre Pio escreveu: se a missão do nosso anjo da guarda é importante, a do meu com certeza é maior, porque também deve ser professor na tradução de outras línguas. Narrava o santo capuchinho: de noite, fechava meus olhos, via descer um véu e abrir-se diante de mim o paraíso, e consolado por esta visão, durmo com um sorriso doce e feliz nos lábios e com uma grande tranquilidade no meu semblante, esperando que meu pequeno companheiro de infância venha despertar-me e desta forma rezar juntos as orações matutinas ao amado dos nossos corações. Se precisarem de mim, repetia Padre Pio, podem me mandar o seu anjo da guarda. Dizia isso aos seus filhos espirituais. Certo dia, Frei Alessio Parente, um frade menor capuchinho, aproximou-se de Padre Pio com algumas cartas na mão, a fim de fazer-lhe algumas perguntas, e o sacerdote não pôde atendê-lo. Em seguida, Padre Pio o chamou e lhe disse: não viu todos aqueles anjos que estavam aqui ao meu redor? Eram os anjos da guarda dos meus filhos espirituais que vieram trazer-me suas mensagens. Tive que responder-lhes rapidamente. O venerado Padre Pio de Pietrelcina sempre reconheceu e agradeceu a missão do anjo da guarda como mensageiro e por isso recomendava a sua devoção. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos, Senhor, porque nos colocastes um companheiro fiel
durante toda a nossa vida, que é o nosso anjo da guarda. Agradecemos também a nosso querido anjo da guarda por seu tão poderoso e valioso auxílio em nossas vidas, e que pela intercessão de São Pio de Pietrelcina e nosso santo anjo da guarda, possamos receber o Espírito Santo de Deus e assim sermos bons cristãos, conscientes da nossa responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo, combatendo o bom combate da fé e repelindo todo e qualquer assalto dos espíritos infernais. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome de Padre, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém.